Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A mansão erguia-se imponente no coração do Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Vista de fora, era um sonho arquitetônico de linhas modernas, vidros fumês e jardins impecavelmente cuidados. Mas quem cruzasse o portão eletrônico e adentrasse aquele universo particular, descobriria rapidamente que algo ali dentro desafiava a lógica do luxo e da ostentação. Não havia luz, ou melhor, havia apenas o mínimo necessário para que os adultos circulassem sem tropeçar. Cortinas, pesadas de veludo escuro, bloqueavam completamente a entrada do sol. Luminárias de LED emitiam apenas um brilho amarelado e fraco, como se a casa inteira estivesse mergulhada em um crepúsculo permanente. O silêncio era outro elemento perturbador. Não havia risos de crianças, não havia música, não havia o barulho típico de uma casa viva. Tudo ali parecia suspenso no tempo, como se a própria vida tivesse sido colocada em uma pausa solene e inquebrantável. Júlia Mendes respirou fundo antes de tocar a campainha pela primeira vez. Aos 32 anos, ela carregava nos olhos castanhos uma mistura de determinação e cansaço. Havia trabalhado durante quase 8 anos como auxiliar de terapia ocupacional em uma instituição especializada em crianças com baixa visão e deficiências visuais. Amava aquele trabalho. Amava ver o progresso de cada criança, celebrar pequenas conquistas, ensinar brincadeiras adaptadas e testemunhar sorrisos genuínos. Mas a instituição fechara as portas 6 meses atrás por falta de recursos, e desde então Júlia enfrentava uma realidade dura: desemprego, contas acumuladas e a necessidade urgente de aceitar qualquer oportunidade que surgisse. Quando viu o anúncio para cuidadora em uma residência de alto padrão, nem hesitou. Não era exatamente o que sonhara fazer com sua experiência, mas era um recomeço, e ela precisava disso desesperadamente. A porta foi aberta por uma mulher de meia-idade, vestida com um jaleco branco imaculado e uma expressão séria que não convidava ao sorriso. Apresentou-se como Marisa, a enfermeira coordenadora da equipe de cuidados da casa. Seu tom era protocolar, quase robotizado. Júlia foi conduzida por corredores largos e sombrios. Suas botas faziam um som abafado no piso de mármore escuro. Quadros nas paredes eram apenas silhuetas indefinidas na penumbra. A temperatura era agradável, mas o ar parecia carregado de algo invisível e pesado. Era como estar dentro de um museu após o horário de funcionamento, onde tudo é preservado, mas nada realmente vive. Marisa falava enquanto caminhavam. As regras eram muitas. Júlia deveria manter as cortinas sempre fechadas, jamais acender luzes fortes, jamais questionar os protocolos médicos, jamais sugerir mudanças na rotina sem a aprovação do Dr. Marcelo Tavares, o médico responsável pelos meninos. Ela deveria acompanhar as crianças em atividades pré-determinadas, supervisionar as refeições, garantir a higiene e, acima de tudo, seguir rigorosamente os horários estabelecidos. Nada de improvisos, nada de estímulos não autorizados, nada de perguntas inconvenientes. Júlia apenas acenava com a cabeça, mas por dentro uma voz começava a gritar. Aquilo não fazia sentido. Em sua experiência com crianças com deficiência visual, a regra de ouro sempre fora o oposto: estimular, explorar, oferecer variedade sensorial, incentivar a autonomia. Por que tanto controle? Por que tanta rigidez? Finalmente chegaram ao quarto dos gêmeos. Marisa bateu levemente na porta antes de abrir. O ambiente era espaçoso, decorado com móveis planejados e uma infinidade de brinquedos organizados em prateleiras. Mas tudo estava envolto na mesma penumbra sufocante, e lá, sentados lado a lado em uma poltrona grande demais para seus corpos pequenos, estavam Lucas e Gabriel. Júlia sentiu o coração apertar. Os meninos tinham 8 anos, cabelos castanhos bem cortados, roupas impecáveis e uma postura estranhamente formal para crianças daquela idade. Estavam imóveis, com as mãos no colo e os rostos voltados para a frente, mas sem focar em nada específico.
Seus olhos eram escuros e expressivos, mas estavam vazios de curiosidade. Pareciam dois pequenos soldados à espera de ordens. Marisa fez as apresentações de forma breve e saiu, deixando Júlia sozinha com os meninos pela primeira vez. Ela se ajoelhou à frente deles, mantendo uma distância respeitosa, e disse com suavidade: Oi, Lucas. Oi, Gabriel. Meu nome é Júlia. Vim aqui para fazer companhia para vocês, ajudar nas atividades e, quem sabe, a gente se diverte um pouco juntos. Tudo bem? Os meninos não responderam imediatamente. Houve um silêncio longo e desconfortável. Então Gabriel, o que estava à direita, inclinou levemente a cabeça e murmurou: Bom dia, senhora. Lucas repetiu a mesma frase, no mesmo tom monocórdico. Não havia emoção. Não havia espontaneidade. Era como se estivessem cumprindo um roteiro decorado. Júlia forçou um sorriso, embora soubesse que eles supostamente não poderiam vê-lo, mas algo dentro dela insistia em manter gestos naturais. Ela começou a conversar, fazendo perguntas simples sobre o que gostavam de fazer, quais eram seus brinquedos favoritos, se costumavam ouvir histórias. As respostas eram curtas, educadas e completamente desprovidas de entusiasmo. Era como conversar com dois adultos em miniatura, condicionados a responder apenas o necessário. Durante aquela primeira hora, Júlia observou tudo com atenção. Observou como os meninos se movimentavam pela sala com uma precisão quase matemática. Observou como Gabriel virou o rosto exatamente na direção da porta, quando Marisa passou pelo corredor do lado de fora, antes que qualquer som de passos fosse audível. Observou como Lucas, ao pegar um copo de suco, na mesinha lateral, posicionou a mão com uma certeza que não exigia tatear. Observou a forma como ambos evitavam obstáculos com movimentos sutis de cabeça, como se estivessem mapeando o espaço sem precisar tocar. Crianças cegas desde o nascimento, diagnosticadas com cegueira total e irreversível, não agiam assim. Júlia sabia disso. Havia passado anos convivendo com dezenas de crianças com diferentes graus de deficiência visual. Conhecia os padrões, os comportamentos, as adaptações naturais. E aquilo que via ali não correspondia ao diagnóstico que lhe fora apresentado. No meio da manhã, Renato Ferreira entrou no quarto. Era um homem alto, de ombros, largos e cabelos grisalhos nas têmporas. Vestia um terno impecável, mas carregava nos olhos um peso que nenhum tecido caro conseguia disfarçar. Ele era o pai dos meninos, viúvo desde que os gêmeos tinham apenas 6 meses de vida. A esposa, Helena, falecera em circunstâncias que ninguém na casa mencionava abertamente. Desde então, Renato transformara-se em uma sombra de si mesmo. Empresário bem-sucedido no ramo de tecnologia, ele administrava negócios milionários com competência, mas perdera completamente a capacidade de administrar a própria felicidade. Ele cumprimentou Júlia de forma cortês, mas distante. Fez algumas perguntas sobre sua experiência anterior, sobre como estava se adaptando à rotina da casa. Júlia respondeu com profissionalismo, mas aproveitou a oportunidade para fazer uma sugestão. Senhor Renato, notei que a casa é muito escura. Sei que o diagnóstico dos meninos é delicado, mas na minha experiência, até mesmo crianças com cegueira podem se beneficiar de luz natural para regular o ritmo biológico, melhorar o humor e estimular outros sentidos. Seria possível abrir um pouco as cortinas em algum momento do dia? Renato ficou tenso. Seus maxilares se contraíram e ele desviou o olhar. Antes que pudesse responder, a voz grave e autoritária do Dr. Marcelo Tavares cortou o ar. Isso está absolutamente fora de questão. Júlia virou-se e viu um homem de aproximadamente 50 anos, impecavelmente vestido, com uma expressão que misturava arrogância e falsa cordialidade. Ele se aproximou com passos calculados e continuou. Senhorita Júlia, entendo que tenha experiência anterior, mas o caso dos meninos é extremamente específico. A exposição à luz pode causar crises neurológicas graves, dor intensa e retrocessos irreparáveis. Cada protocolo aqui foi cuidadosamente desenvolvido com base em anos de estudos e acompanhamento. Qualquer desvio pode colocar a saúde deles em risco. Espero que isso esteja claro.
Júlia engoliu a frustração. Não, era o momento de confrontar. Ela era nova ali, mas algo na forma como o médico falava, na forma como dominava a conversa e silenciava qualquer questionamento, acendeu um alerta interno. Claro, doutor. Eu só queria entender melhor, respondeu ela, mantendo a voz calma. Marcelo sorriu, mas era um sorriso que não alcançava os olhos. Ele se virou para Renato e trocou algumas palavras em voz baixa antes de sair. Renato permaneceu ali por mais alguns minutos, observando os filhos em silêncio. Havia amor naquele olhar, mas também resignação e culpa. Era um homem que acreditava ter falhado com os próprios filhos e agora se agarrava às únicas certezas que tinha: os diagnósticos e os tratamentos caríssimos que consumiam sua fortuna. Quando Renato finalmente saiu, Júlia voltou sua atenção para os meninos. Eles continuavam sentados, quietos, como se nada daquilo os afetasse. Mas Júlia percebeu algo diferente. Gabriel tinha uma lágrima escorrendo silenciosamente pelo rosto. Apenas uma. Ele não fez nenhum som, não limpou. Apenas deixou que a lágrima caísse. Júlia se aproximou devagar e tocou gentilmente o ombro do menino. Gabriel, você está bem? Aconteceu alguma coisa? O menino hesitou. Então, com uma voz quase inaudível, murmurou: A senhora não vai embora, vai? Júlia sentiu um nó na garganta. Aquela pergunta carregava um medo profundo, uma solidão que nenhuma criança deveria sentir. Ela segurou a mão pequena de Gabriel e respondeu com firmeza: Não, Gabriel, eu não vou embora. Estou aqui e vou cuidar de vocês. Lucas, que até então permanecera em silêncio, também esticou a mão e tocou o braço de Júlia. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Aqueles meninos viviam em uma prisão de silêncio e controle. E pela primeira vez em muito tempo, alguém lhes oferecera algo diferente. Algo que se parecia com afeto. O restante do dia transcorreu dentro da rotina rígida estabelecida. Júlia acompanhou os meninos em sessões de fisioterapia, refeições programadas e atividades de coordenação motora supervisionadas por outros profissionais da equipe. Todos eram competentes, mas distantes. Ninguém brincava. Ninguém ria. Ninguém tratava Lucas e Gabriel como crianças. No final da tarde, Júlia foi dispensada. Antes de sair, passou pela cozinha e encontrou seu Armando, o motorista e zelador da casa, um senhor de quase 60 anos que trabalhava para a família havia mais de uma década. Ele estava preparando um café e ofereceu uma xícara para Júlia. Ela aceitou agradecida. E aí, como foi o primeiro dia? Perguntou Armando com um sorriso gentil. Diferente, respondeu Júlia, escolhendo as palavras com cuidado. A casa é muito bonita, mas tem uma atmosfera estranha. Os meninos são muito quietos. Armando suspirou e baixou a voz. Sempre foi assim, desde que nasceram. O patrão sofre demais. Colocou toda a esperança nos tratamentos, gastou mais dinheiro do que eu consigo imaginar. Mas nada muda. Os meninos continuam na escuridão. É de partir o coração. Júlia tomou um gole do café e ponderou sobre o que dizer. E o médico, o Dr. Marcelo? Armando hesitou. Júlia percebeu que ele escolhia as palavras com ainda mais cuidado. É o médico da família há muitos anos. Foi ele quem deu o diagnóstico dos meninos quando eram bebês. O patrão confia nele completamente. Alguns dos outros funcionários que já trabalharam aqui... Bem, alguns tiveram dúvidas, mas ninguém fica muito tempo. Ou saem por conta própria, ou são dispensados. Por que saem? Insistiu Júlia. Armando olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Porque fazem perguntas demais. Porque tentam mudar as coisas. E o Dr. Marcelo não gosta disso. Ele tem muita influência sobre o patrão. Olha, não estou dizendo nada de errado. Só estou te avisando. Se quiser ficar aqui, siga as regras, não questione. Não se envolva demais. Júlia agradeceu pelo café e pela conversa, mas saiu dali com o coração ainda mais pesado. No caminho de volta para seu pequeno apartamento na zona leste de São Paulo, ela não conseguia parar de pensar nos meninos, nas lágrimas silenciosas de Gabriel, no gesto tímido de Lucas, na forma como ambos reagiam ao ambiente de maneiras que não faziam sentido para crianças cegas. Naquela noite, Júlia mal conseguiu dormir.
Revirava na memória cada detalhe, cada comportamento, cada reação dos gêmeos. Pensou em todas as crianças com quem trabalhara ao longo dos anos. Pensou nos protocolos de estimulação, nos testes de percepção visual, nos exercícios de adaptação. E quanto mais pensava, mais certeza tinha. Algo estava profundamente errado naquela casa. No segundo dia, Júlia chegou à mansão determinada a observar com ainda mais atenção. Foi recebida novamente por Marisa, que lhe entregou uma lista de atividades do dia e reforçou as mesmas instruções. Júlia apenas assentiu e seguiu para o quarto dos meninos. Lucas e Gabriel estavam sentados na mesma poltrona, na mesma posição do dia anterior. Mas quando Júlia entrou, ambos viraram levemente o rosto em sua direção. Ela não fizera nenhum som ainda. Não dissera bom dia. Apenas empurrara a porta silenciosamente. Como eles souberam que ela estava ali? Bom dia, meninos, disse Júlia, observando as reações. Bom dia, Júlia, responderam quase em uníssono. E pela primeira vez havia um tom diferente. Uma leve animação. Uma expectativa. Júlia sorriu. Hoje vamos fazer algumas atividades diferentes. Que tal se a gente brincar um pouco? Os meninos trocaram olhares rápidos. Olhares. Júlia captou aquilo. Crianças cegas não trocam olhares. Elas podem virar a cabeça uma para a outra. Mas não. A troca visual. Aquilo foi um olhar de cumplicidade. Rápido, quase imperceptível, mas estava lá. Júlia sentou-se no chão e começou a contar uma história. Usou vozes diferentes, criou sons com a boca, bateu palmas em ritmos variados. Os meninos reagiram, sorriram. Gabriel até riu baixinho em um momento engraçado. Eram reações genuínas, reações de crianças que finalmente se sentiam à vontade. No meio da manhã, Júlia decidiu fazer um teste discreto. Enquanto arrumava alguns brinquedos em uma prateleira, deixou cair propositalmente um pequeno carrinho vermelho no chão, longe de onde os meninos estavam. O carrinho rolou silenciosamente pelo tapete e parou a cerca de 2 metros de distância. Júlia fingiu não ter visto e continuou organizando a prateleira. Poucos segundos depois, Lucas levantou-se e caminhou diretamente até o carrinho. Não tateou, não hesitou. Foi direto. Pegou o carrinho e o colocou de volta na prateleira correta. Então voltou para a poltrona como se nada tivesse acontecido. Júlia sentiu o coração acelerar. Aquilo não era possível. Uma criança com cegueira total jamais localizaria um objeto pequeno, silencioso e distante sem explorar o espaço pelo som ou pelo tato. Lucas agira como se tivesse visto o carrinho. Ela precisava de mais evidências, mas precisava ser cuidadosa. Se fizesse perguntas diretas, poderia assustar os meninos ou chamar a atenção dos profissionais que circulavam pela casa. Durante o almoço, Júlia observou outra cena reveladora. Gabriel derrubou suco na mesa. A mancha era pequena, do tamanho de uma moeda, e estava a cerca de 30 centímetros da mão dele. Sem tatear, sem explorar, Gabriel posicionou a mão exatamente sobre a mancha e pediu um guardanapo. Júlia entregou o guardanapo e observou enquanto ele limpava com precisão. Como você sabia onde estava o suco? Perguntou Júlia, mantendo o tom casual. Gabriel ficou tenso, hesitou. Então, respondeu. Eu senti o cheiro. Júlia não insistiu, mas sabia que aquela resposta não fazia sentido. O suco de laranja não tinha um odor forte o suficiente para ser localizado com tanta precisão a essa distância. Gabriel estava mentindo. Ou melhor, estava escondendo algo. No meio da tarde, enquanto os meninos descansavam, Júlia aproveitou um momento em que Marisa estava ocupada e entrou discretamente no escritório de Renato. A porta estava entreaberta e ela sabia que corria um risco enorme, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo era mais forte. A sala era elegante, com estantes de mogno, repletas de livros e uma grande mesa de trabalho coberta de papéis. Júlia olhou rapidamente ao redor e viu uma pasta grossa com o nome Lucas e Gabriel, histórico médico, escrito na lombada. Ela pegou a pasta e começou a folhear. Os primeiros documentos eram relatórios de quando os meninos eram bebês. Neles, uma oftalmologista chamada Helena Martins
descrevia exames detalhados, presença de resposta pupilar à luz, possível visão residual. Recomenda-se acompanhamento contínuo e estimulação visual precoce. Júlia continuou folheando. Os relatórios seguintes, todos assinados pelo Dr. Marcelo Tavares, eram completamente diferentes. Cegueira total e irreversível. Ausência de resposta a qualquer estímulo luminoso. Prognóstico sem possibilidade de recuperação. Como era possível que dois profissionais chegassem a conclusões tão opostas sobre os mesmos pacientes? Júlia fotografou rapidamente alguns documentos com o celular e recolocou a pasta no lugar. Seu coração batia acelerado. Ela estava começando a montar um quebra-cabeça perturbador. Naquela noite, antes de ir embora, Júlia esperou os meninos dormirem e foi até o quarto deles. A casa estava silenciosa. Ela abriu discretamente uma pequena fresta da cortina, apenas o suficiente para que um feixe de luz do poste da rua entrasse no quarto. Então observou. Lucas e Gabriel estavam, em suas camas, supostamente dormindo. Mas quando a luz entrou, ambos piscaram. Levaram as mãos aos olhos. Viraram o rosto em direção à janela. Reações automáticas. Reflexos visuais. Júlia fechou rapidamente a cortina e saiu do quarto. Tinha certeza agora. Aquelas crianças não eram cegas, ou pelo menos não eram completamente cegas, e alguém, por algum motivo, estava escondendo isso. Alguém estava mantendo Lucas e Gabriel presos em uma escuridão artificial, em uma mentira que já durava 8 anos. Ela precisava descobrir por quê. Precisava descobrir quem. E, acima de tudo, precisava salvar aquelas crianças antes que fosse tarde demais. Os dias seguintes se transformaram em uma dança delicada, entre seguir as regras da casa e buscar discretamente pela verdade. Júlia chegava todas as manhãs com o coração apertado, sabendo que cada momento ao lado de Lucas e Gabriel era uma oportunidade de descobrir mais sobre o que realmente acontecia naquela mansão silenciosa. E a cada dia, as evidências se acumulavam como peças de um quebra-cabeça que começava a revelar uma imagem perturbadora. Na segunda-feira da segunda semana, Júlia decidiu realizar testes mais sistemáticos. Esperou um momento em que Marisa estava ocupada com telefonemas e os outros profissionais estavam em seus intervalos. Então, trancou discretamente a porta do quarto dos meninos e tirou da bolsa alguns materiais que havia preparado em casa durante o fim de semana. Eram objetos simples, cartões de papel cartão com formas geométricas de alto contraste, uma pequena lanterna de celular com intensidade regulável e alguns brinquedos coloridos. Sentou-se no chão com os gêmeos e disse em voz baixa, quase como se estivesse compartilhando um segredo: "Meninos, eu preciso fazer alguns exercícios com vocês. São exercícios diferentes dos que vocês fazem com os outros profissionais. Mas é importante que a gente faça juntos, tá bem? E é importante que seja só entre nós três. Vocês conseguem guardar um segredo?" Lucas e Gabriel trocaram aquele olhar rápido novamente. Júlia tinha certeza agora de que eles se comunicavam visualmente. Gabriel mordeu o lábio inferior e perguntou: "A gente vai ter problema?" "Não, amor. Ninguém vai ter problema. Eu só quero entender melhor como vocês percebem as coisas ao redor. Confiam em mim?" Os meninos hesitaram, mas então Lucas assentiu. "A gente confia." Júlia começou com o teste mais básico. Segurou a lanterna do celular na configuração mais fraca, a cerca de 1 metro de distância dos meninos. Ligou e desligou lentamente. "Vocês percebem alguma diferença agora?" "Ficou mais claro", respondeu Gabriel quase imediatamente, antes de se dar conta do que havia dito. Ele levou a mão à boca, assustado. Júlia manteve a voz calma. "Tudo bem, Gabriel. Não precisa ter medo, você está certo. Ficou mais claro. E isso é uma coisa boa. Muito boa." Ela continuou com os testes, aumentando gradualmente a complexidade. Mostrou cartões com círculos pretos sobre fundo branco. Lucas conseguiu identificar a forma. Mostrou cartões com quadrados vermelhos. Gabriel disse que parecia diferente do primeiro, mas não soube nomear a cor com precisão. Júlia então usou objetos tridimensionais, movimentando-os lentamente de um lado para o outro.
Ambos os meninos seguiram os movimentos com os olhos, mesmo que de forma discreta e hesitante. Era inegável. Lucas e Gabriel tinham visão. Talvez não fosse uma visão perfeita ou completa, mas havia capacidade visual ali. Capacidade de distinguir luz e escuridão, formas, movimentos e possivelmente até cores em alto contraste. Aquilo não era compatível com o diagnóstico de cegueira total e irreversível que constava em todos os relatórios médicos assinados pelo Dr. Marcelo Tavares. Depois dos testes, Júlia guardou os materiais e se sentou no chão ao lado dos meninos. Agora era hora de conversar. Preciso que vocês me contem uma coisa. Desde quando vocês conseguem perceber a luz e as formas? Os gêmeos ficaram tensos. Gabriel começou a chorar baixinho. Não podemos falar disso. O Dr. Marcelo disse que não podemos. Júlia sentiu a raiva crescer dentro dela, mas manteve a voz suave. Por que vocês não podem falar, Gabriel? Foi Lucas quem respondeu, com uma maturidade assustadora para uma criança de 8 anos. Porque o papai vai ficar triste. O doutor disse que o papai gastou muito dinheiro tentando nos curar e que se a gente contar que enxerga alguma coisa, o papai vai achar que ele falhou, que ele é um pai ruim. E a gente não quer que o papai fique triste. Ele já sofre demais. Júlia sentiu lágrimas nos próprios olhos. Aquelas crianças estavam vivendo uma mentira para proteger o pai. Mas quem as havia colocado nessa posição? Quem havia plantado essa ideia terrível em suas cabeças? E vocês sempre enxergaram alguma coisa? Desde pequenos? Gabriel enxugou as lágrimas com as costas da mão. A gente não lembra direito, mas a gente sempre soube quando tinha luz ou quando estava escuro. E a gente sempre conseguiu ver as formas das coisas grandes, como portas e janelas. Mas o Dr. Marcelo disse que isso não é importante, que isso não é enxergar de verdade, que a gente tem que ficar quieto e obedecer. Júlia abraçou os 2 meninos com força. O coração dela estava partido. Por dentro dos braços daquelas crianças, vocês não fizeram nada de errado. E enxergar, mesmo que seja um pouquinho, é sim muito importante mesmo. E eu prometo para vocês que vamos resolver isso. Mas agora vocês precisam continuar agindo como sempre agem quando os outros adultos estão por perto, tá bem? É importante que ninguém desconfie ainda. Vocês conseguem fazer isso por mim? Os meninos concordaram. E pela primeira vez, desde que Júlia chegara àquela casa, ela viu esperança nos olhos deles. Uma esperança frágil, mas real. Naquela tarde, Júlia saiu da mansão com uma missão clara. Precisava encontrar a doutora Helena Martins, a oftalmologista que havia examinado os meninos quando eram bebês e cujos relatórios apontavam para um diagnóstico completamente diferente do que foi estabelecido depois. Os documentos que Júlia fotografara continham o nome da clínica onde a doutora trabalhava anos atrás, mas não havia garantia de que ela ainda estivesse lá. Júlia pegou 3 ônibus até chegar à zona sul de São Paulo, onde ficava a clínica oftalmológica Santa Luzia. Era um prédio modesto, bem cuidado, com uma recepção acolhedora e paredes decoradas com pôsteres educativos sobre saúde ocular. A recepcionista, uma moça jovem de cabelos cacheados, levantou os olhos do computador quando Júlia se aproximou. Boa tarde. Eu gostaria de falar com a doutora Helena Martins. Ela ainda atende aqui? A recepcionista hesitou. Doutora Helena não atende mais nesta clínica. Ela se mudou há alguns anos. Júlia sentiu o desânimo bater, mas insistiu. Você teria alguma forma de contato dela? É sobre um caso muito importante que ela acompanhou anos atrás. A moça olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo, e então anotou um número de telefone em um pedaço de papel. Ela tem um consultório particular agora. Fica no Itaim Bibi, mas eu não sei se ela vai atender sem agendamento prévio. Ela é bem criteriosa com os horários. Júlia agradeceu e saiu dali com o papel guardado como se fosse um tesouro. Ainda no caminho de volta para casa, ligou para o número. Uma voz, feminina, madura e firme, atendeu do outro lado da linha. Consultório da doutora Helena Martins. Júlia respirou fundo. Boa tarde. Meu nome é Júlia Mendes.
Eu trabalho como cuidadora dos gêmeos Lucas e Gabriel Ferreira. A senhora os examinou quando eram bebês e eu preciso urgentemente conversar com a senhora sobre o caso deles. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Então a voz voltou, mas agora com um tom diferente, carregado de algo que parecia ser uma mistura de surpresa e preocupação. Os gêmeos Ferreira, eu me lembro deles, lembro muito bem. Você pode vir ao meu consultório amanhã às 8 da noite? Depois do expediente. Eu acho que precisamos conversar longe de olhares curiosos. Júlia concordou e desligou o telefone com o coração acelerado. Havia algo naquela conversa que confirmava suas suspeitas. A doutora Helena sabia de algo e estava disposta a compartilhar. No dia seguinte, Júlia cumpriu sua rotina na mansão tentando agir normalmente, mas percebia que o clima na casa estava mudando. Marisa a observava com mais atenção. Os outros profissionais faziam perguntas sobre as atividades que ela realizava com os meninos, e o doutor Marcelo Tavares, que costumava aparecer apenas 2 ou 3 vezes por semana, agora estava presente todos os dias, circulando pelos corredores com aquela expressão de falsa cordialidade que escondia algo muito mais sombrio. Durante o almoço, Marcelo se sentou à mesa da copa onde Júlia estava comendo sozinha. Ele trouxe uma xícara de café e apoiou os cotovelos na mesa, estudando-a com olhos penetrantes. Júlia, tenho notado que você tem se envolvido bastante com os meninos. Eles parecem mais animados ultimamente. Júlia manteve a voz tranquila. Eu tento criar um ambiente acolhedor. Acho que eles sentem falta de afeto. São crianças, afinal. Marcelo sorriu, mas era um sorriso calculado. Sem dúvida. Mas é importante lembrar que afeto não pode se sobrepor a protocolos médicos. Esses meninos são frágeis. Qualquer estímulo inadequado pode causar danos irreversíveis. Espero que você não esteja fazendo nada que possa comprometer o tratamento deles. Júlia o encarou. Eu sigo todas as orientações que me foram passadas, doutor. Ótimo. Porque se eu descobrir que alguém está colocando a saúde dos meus pacientes em risco, serei obrigado a tomar medidas. Medidas sérias. Você entende, não é? Era uma ameaça velada. Júlia sabia disso, mas não podia recuar agora. Entendo perfeitamente, doutor. Marcelo terminou o café, levantou-se e saiu da copa sem dizer mais nada. Júlia ficou ali, tremendo levemente. Ela estava lidando com algo muito maior e mais perigoso do que imaginara inicialmente. Naquela noite, Júlia chegou ao consultório da doutora Helena Martins pontualmente às 8 horas. O local ficava em um edifício comercial discreto, com uma pequena placa na porta indicando a especialidade. Helena a recebeu pessoalmente. Era uma mulher de aproximadamente 55 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante e olhos azuis que transmitiam inteligência e cansaço acumulado. Entre, Júlia. Podemos conversar aqui mesmo. O prédio está vazio a essa hora. Elas se sentaram em poltronas confortáveis na sala de espera. Helena serviu chá e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse organizando os pensamentos. Então começou a falar. Eu me lembro dos gêmeos Ferreira como se tivesse examinado eles ontem. Eles eram bebês lindos, com apenas 6 meses de idade quando chegaram ao meu consultório pela primeira vez. O pai estava devastado. A esposa havia falecido há pouco tempo e ele estava sozinho, tentando entender o que estava acontecendo com os filhos. Eu fiz todos os exames necessários: oftalmoscopia, testes de reflexo pupilar, análise da retina. E o que eu encontrei não era cegueira total. Havia uma condição chamada hipoplasia do nervo óptico, que pode causar baixa visão, mas os bebês tinham resposta à luz, tinham potencial de desenvolver visão funcional com estimulação adequada e acompanhamento contínuo. E o que aconteceu? Por que o diagnóstico mudou? Helena suspirou fundo. Eu apresentei meus achados ao pai e recomendei um plano de acompanhamento, mas antes que eu pudesse dar continuidade, ele me disse que havia consultado outro especialista, o Dr. Marcelo Tavares, que era amigo da família e que tinha uma reputação impecável. Marcelo reavaliou os meninos e chegou a uma conclusão completamente oposta. Segundo ele, os bebês tinham cegueira total e irreversível
e qualquer tentativa de estimulação visual seria não apenas inútil, mas prejudicial. Ele convenceu o pai de que meus exames estavam equivocados e que eu não tinha a experiência necessária para lidar com um caso tão grave. Júlia sentiu a indignação crescer. Mas a senhora não questionou? Não tentou mostrar os exames? Tentei. Entrei em contato com o pai diversas vezes. Enviei os relatórios detalhados. Mas Marcelo já havia plantado a dúvida e ele era muito convincente. Além disso, ele ofereceu um tratamento caro, exclusivo, que prometia, pelo menos, aliviar sintomas e oferecer conforto. O pai, desesperado e culpado, aceitou. Eu fui basicamente excluída do caso. E isso não é antiético. A senhora não podia denunciar. Helena baixou os olhos. Júlia, você não entende como funciona o sistema. Marcelo Tavares não é apenas um médico. Ele é extremamente bem conectado, faz parte de conselhos, tem influência em hospitais de ponta, publica artigos. Se eu o denunciasse sem provas absolutas, seria minha palavra contra a dele, e ele teria destruído minha carreira. Eu tentei ser cautelosa, investiguei discretamente, e descobri que os gêmeos não eram o único caso. Júlia se inclinou para a frente. O que a senhora descobriu? Helena pegou uma pasta que estava sobre a mesa de centro e a abriu. Dentro havia cópias de relatórios, anotações e até recortes de jornais. Nos últimos 15 anos, identifiquei pelo menos 12 casos semelhantes. Famílias ricas, crianças com diagnósticos de condições graves e irreversíveis, tratamentos caríssimos que duravam anos sem resultados reais. Em todos os casos, Marcelo Tavares estava envolvido. E em todos os casos, clínicas, laboratórios e terapeutas ligados a ele lucravam milhões. É um esquema, murmurou Júlia, sentindo o estômago revirar. É mais do que isso. É uma rede. Marcelo não trabalha sozinho. Ele tem parceiros, empresas de fachada, contratos que garantem que as famílias continuem pagando indefinidamente. E o pior é que as crianças são as maiores vítimas. Elas crescem acreditando que são incapazes, dependentes, sem futuro. Quando, na verdade, muitas delas têm potencial de recuperação. Júlia sentiu lágrimas nos olhos. Os meninos me disseram que Marcelo os instruiu a esconder qualquer sinal de visão. Eles vivem essa mentira para não decepcionar o pai. Helena fechou os olhos e respirou fundo. Isso é monstruoso, mas é exatamente o tipo de manipulação que ele usa. Ele transforma as crianças em cúmplices involuntárias do próprio aprisionamento. O que eu posso fazer? Como eu posso ajudá-los? Helena olhou para Júlia com uma mistura de admiração e preocupação. Você está lidando com algo muito perigoso, Júlia. Marcelo não vai deixar você expor isso facilmente. Ele tem advogados, influência, dinheiro. Ele pode destruir sua reputação, inventar acusações, fazer você perder tudo. Júlia se levantou, determinada. Eu não me importo. Essas crianças precisam de ajuda. E eu não vou abandoná-las. Helena pegou um cartão de visita e entregou a Júlia. Se você realmente vai enfrentar isso, vai precisar de aliados. Esse é o contato de uma advogada especializada em direitos de pessoas com deficiência. Ela tem experiência em casos de fraude médica. E esse outro contato é de um jornalista investigativo que já tentou expor Marcelo no passado, mas não conseguiu provas suficientes. Se você tiver evidências sólidas, eles podem ajudar. Júlia guardou os cartões como se fossem ouro. E a senhora? A senhora vai me apoiar se precisar de testemunho? Helena hesitou, mas então assentiu. Vou. Eu deveria ter feito isso anos atrás. Não vou cometer o mesmo erro novamente. As duas mulheres se despediram com um abraço. Júlia saiu dali com a certeza de que havia encontrado uma aliada poderosa. Mas também sabia que a batalha estava apenas começando. Nos dias seguintes, Júlia intensificou os testes com Lucas e Gabriel sempre que tinha oportunidade. Ela começou a documentar tudo. Fotografava discretamente as reações dos meninos à luz, gravava pequenos vídeos mostrando como eles identificavam objetos coloridos e registrava em um diário cada comportamento que contradizia o diagnóstico de cegueira total. Eram provas concretas que poderiam ser usadas no momento certo.
mas manter o segredo estava se tornando cada vez mais difícil. Os gêmeos estavam mudando, ficavam mais alegres, mais comunicativos, faziam perguntas sobre o mundo exterior que nunca tinham feito antes, e isso chamava a atenção. Marisa começou a fazer perguntas. Por que os meninos estavam tão diferentes? O que Júlia estava fazendo com eles? Por que eles sorriam tanto agora? Júlia inventava desculpas. Dizia que estava apenas trabalhando a parte emocional, oferecendo mais afeto, criando vínculos. Mas sabia que o tempo estava se esgotando. Marcelo percebia que algo estava fora do controle. E homens como ele não deixavam as coisas saírem do controle por muito tempo. Na sexta-feira daquela semana, Renato pediu para conversar com Júlia em seu escritório. Ela entrou, com o coração acelerado, sem saber o que esperar. O empresário estava sentado atrás da grande mesa de mogno, com as mãos entrelaçadas e uma expressão cansada. Júlia, eu preciso te agradecer. Não sei o que você está fazendo, mas meus filhos estão diferentes. Eles estão mais vivos, mais felizes. Eu não via isso há anos. Júlia aproveitou a oportunidade. Senhor Renato, posso te fazer uma pergunta? Quando foi a última vez que o senhor viu Lucas e Gabriel ao sol? Brincando ao ar livre? Correndo em um jardim? Renato pareceu confuso. Eles não podem fazer isso. A luz causa dor. O doutor Marcelo sempre foi muito claro quanto a isso. Mas o senhor já viu isso acontecer? Já viu eles sentirem dor com a luz? Renato hesitou. Não diretamente. Mas os relatórios médicos são claros. E eu confio no doutor Marcelo. Ele tem cuidado dos meus filhos desde que nasceram. Júlia sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas não podia mais recuar. Senhor Renato, e se houver outra possibilidade? E se os meninos não forem tão frágeis quanto nos disseram? O senhor não gostaria de ter certeza absoluta? Renato a olhou com uma expressão que misturava esperança e medo. Do que você está falando, Júlia? Júlia respirou fundo. Estou falando de buscar uma segunda opinião, de permitir que outro especialista examine os meninos, sem pressão, sem compromisso, só para ter certeza de que estamos fazendo o melhor por eles. Renato ficou em silêncio por um longo tempo. Então, com a voz embargada, disse: Eu tenho medo, Júlia. Tenho medo de ter esperança e descobrir que não há nada a ser feito. Tenho medo de falhar com meus filhos de novo. Júlia se aproximou e tocou gentilmente o braço dele. O Senhor não falhou. O Senhor sempre lutou por eles. Mas agora talvez seja a hora de lutar de uma forma diferente. Deixe-me te mostrar algo. Ela pegou o celular e mostrou a Renato alguns dos vídeos discretos que havia gravado. Lucas seguindo uma lanterna com os olhos. Gabriel identificando formas coloridas. Ambos reagindo à luz natural de forma positiva e curiosa. Renato assistiu a tudo em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando os vídeos terminaram, ele olhou para Júlia e disse com a voz quebrada: O que eu fiz com meus filhos? O que eu permiti que fizessem com eles? O Senhor confiou em quem achava que estava certo? Isso não é culpa sua. Mas agora o Senhor sabe a verdade e pode fazer algo a respeito. Renato limpou as lágrimas e sua expressão mudou. A vulnerabilidade deu lugar à determinação. Eu quero uma reunião com o Dr. Marcelo, amanhã, e eu quero que você esteja presente. Júlia concordou. A batalha estava prestes a começar. O sábado amanheceu com um céu cinzento sobre São Paulo. Nuvens pesadas cobriam a cidade, como se o próprio clima antecipasse a tempestade que estava prestes a desabar dentro da mansão dos Ferreira. Júlia chegou mais cedo do que o habitual, com o estômago revirado de ansiedade. Sabia que aquele dia seria decisivo. Ou conseguiria provar que os meninos tinham sido vítimas de uma fraude monstruosa, ou perderia tudo e deixaria Lucas e Gabriel ainda mais vulneráveis. Renato estava no escritório desde as 6 da manhã. Havia passado a noite em claro, revisando documentos, relendo relatórios médicos e confrontando números. Quanto dinheiro havia gastado ao longo daqueles 8 anos? Quanto havia investido em tratamentos, terapias, equipamentos e consultas que agora percebia talvez nunca tivessem sido necessários? Os valores eram astronômicos. Milhões de reais. Uma fortuna
que poderia ter mudado a vida de centenas de famílias, mas que fora direcionada para alimentar um esquema que mantinha seus próprios filhos presos em uma escuridão artificial. A reunião estava marcada para as 10 horas. Marcelo Tavares chegou pontualmente, como sempre. Vestia um terno cinza impecável, carregava uma pasta de couro e trazia aquela expressão de confiança inabalável que havia cultivado ao longo de décadas. Ele cumprimentou Renato com um aperto de mão firme e olhou rapidamente para Júlia, que estava sentada em uma cadeira ao canto da sala. Seu olhar foi gélido, calculista. Ele já sabia que algo estava diferente. Renato, que bom ver você. Recebi seu pedido de reunião e vim imediatamente. Espero que não haja nenhum problema com os meninos. Renato indicou que Marcelo se sentasse. Sua voz estava diferente. Não tinha mais aquele tom de reverência que costumava usar ao falar com o médico. Doutor Marcelo, eu gostaria que reavaliássemos o diagnóstico dos meus filhos. Marcelo piscou, surpreso. Reavaliar? Renato, nós já fizemos isso inúmeras vezes ao longo dos anos. O diagnóstico é claro. Cegueira total e irreversível. Eu entendo que seja difícil aceitar, mas a medicina tem seus limites. Renato abriu uma pasta sobre a mesa e empurrou alguns documentos na direção do médico. Estes são os relatórios da doutora Helena Martins, de quando os meninos eram bebês. Ela identificou visão residual significativa e recomendou estimulação visual precoce. Por que seus relatórios são completamente opostos? Marcelo pegou os documentos e os folheou rapidamente, sem demonstrar qualquer nervosismo. Helena Martins é uma profissional competente, mas ela não tinha experiência com casos tão complexos quanto o dos seus filhos. Os exames iniciais podem ter mostrado reflexos residuais, mas estudos posteriores confirmaram que não havia função visual real. Eu reavaliava os meninos constantemente, e os resultados sempre foram os mesmos. Júlia não conseguiu se conter. E por que os meninos nunca foram expostos à luz natural? Por que vivem trancados na escuridão, se eles mesmos reagem positivamente à luminosidade? Marcelo virou-se para ela, com uma expressão de desprezo mal disfarçado. Senhorita Júlia, com todo o respeito, você não é médica. Não tem qualificação para questionar protocolos clínicos. A exposição à luz poderia causar danos neurológicos irreversíveis nessas crianças. Júlia se levantou, pegou o celular e começou a reproduzir os vídeos que havia gravado. Mostrou Lucas seguindo movimentos de luz com os olhos. Mostrou Gabriel identificando formas coloridas. Mostrou ambos os meninos reagindo de forma positiva e curiosa à luz natural controlada. Então isso são danos neurológicos, doutor? Porque para mim parecem crianças enxergando. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Marcelo observou os vídeos com uma expressão que começou controlada, mas que aos poucos se transformou em algo mais sombrio. Quando os vídeos terminaram, ele se levantou bruscamente, com o rosto vermelho de raiva contida. Isso é uma interferência gravíssima no tratamento dessas crianças. Você expôs pacientes vulneráveis a estímulos não autorizados. Isso pode ter causado danos que levará meses para reverter. Renato, eu exijo que essa mulher seja afastada imediatamente. Ela está colocando a saúde dos seus filhos em risco. Renato também se levantou encarando Marcelo pela primeira vez em 8 anos como um igual, e não como um subordinado desesperado. Eu vi os vídeos, Marcelo. Eu vi meus filhos reagindo à luz de forma positiva. Vi eles identificando cores e formas. Isso não é possível se eles são completamente cegos, a menos que você esteja escondendo algo de mim há todos esses anos. Marcelo apontou o dedo para Renato com a voz carregada de indignação. Eu dediquei quase uma década da minha carreira cuidando dos seus filhos. Desenvolvi protocolos exclusivos, trouxe especialistas de outros países. Investi meu tempo, minha reputação. E agora você questiona meu trabalho por causa de alguns vídeos manipulados por uma funcionária sem qualificação? Júlia deu um passo à frente. Manipulados? Quer dizer que eu editei as reações das crianças? Que eu inventei a capacidade delas de seguir a luz com os olhos? Marcelo a ignorou e voltou-se para Renato. Eu vou ser muito claro.
Ou você me dá autoridade total sobre o tratamento dos meninos novamente, ou eu me retiro do caso. E garanto que nenhum outro especialista de renome aceitará assumir pacientes que foram submetidos a esse tipo de interferência irresponsável. Era uma ameaça direta. Marcelo estava apostando que Renato, por medo e insegurança, recuaria. Mas ele não conhecia o homem que estava diante dele agora. O Renato que passara a noite revisando documentos, confrontando números e, finalmente, permitindo-se questionar verdades que havia aceitado cegamente por tanto tempo. Renato respirou fundo e disse com firmeza: "Então eu aceito sua retirada do caso, Dr. Marcelo, e vou buscar uma segunda opinião. Aliás, várias opiniões, de profissionais que não tenham vínculos financeiros com as clínicas e laboratórios que o senhor recomendou ao longo desses anos." Marcelo ficou lívido. Seus olhos se estreitaram e ele deu um passo ameaçador em direção a Renato. "Você não tem ideia do que está fazendo. Vai arruinar a vida dos seus filhos por causa de falsas esperanças plantadas por uma oportunista." Júlia avançou, colocando-se entre os dois homens. "Oportunista? Eu não ganhei nada com isso. Eu só quero que essas crianças tenham a chance de viver de verdade, de enxergar o mundo, de serem felizes. O senhor é quem lucrou milhões mantendo elas na escuridão." Marcelo deu uma risada sarcástica. "Você acha que pode provar isso? Acha que pode me acusar sem consequências? Eu tenho uma reputação impecável. Publiquei dezenas de artigos. Faço parte dos conselhos mais importantes da área. Uma palavra minha e sua carreira acaba antes mesmo de começar." Júlia não recuou. "Então faça. Mas antes disso, vou ter certeza de que cada família que o senhor enganou saiba a verdade." A tensão na sala estava no limite quando a porta do escritório se abriu. Marisa entrou apressada, com uma expressão de preocupação. "Senhor Renato, desculpe interromper, mas é sobre Gabriel. Ele está tendo uma crise." Todos correram para o quarto dos meninos. Gabriel estava deitado na cama, com as mãos pressionando as têmporas e gemendo baixinho de dor. Lucas estava ao lado dele, segurando a mão do irmão e chorando. Marcelo imediatamente assumiu o controle da situação, afastando Júlia e começando a examinar o menino com movimentos rápidos e precisos. "Ele está tendo uma crise neurológica. Exatamente o que eu avisei que poderia acontecer com a exposição inadequada à luz. Precisamos sedá-lo imediatamente." Renato estava pálido, dividido entre a confiança nos vídeos que havia visto e o medo de estar cometendo um erro que poderia custar a saúde do filho. Júlia, porém, observava a cena com atenção. Havia algo errado. Gabriel não estava realmente sentindo dor. Seus olhos não estavam contraídos. Sua respiração não estava acelerada. Ele estava encenando. Júlia se ajoelhou ao lado da cama e disse em voz baixa, apenas para Gabriel ouvir: "Você está bem, amor?" "De verdade?" Gabriel abriu levemente os olhos e olhou para Júlia. Foi um olhar rápido, mas que disse tudo. Ele estava fingindo. E estava fazendo isso porque Marcelo o instruíra a fazer. Era a armadilha perfeita. Criar uma crise falsa para justificar o afastamento de Júlia e recuperar o controle total sobre a família. Júlia se levantou e encarou Marcelo. "Ele não está tendo uma crise. Ele está fingindo porque o senhor mandou." Marcelo a fuzilou com o olhar. "Isso é uma acusação absurda e irresponsável. Você está delirando." Júlia ignorou o médico e se voltou para Renato. "Senhor Renato, o senhor confia em mim?" Renato olhou para os filhos, para Marcelo, para Júlia. Estava no centro de uma guerra que não sabia como lutar, mas então viu algo que o fez tomar uma decisão. Viu Lucas olhando diretamente para ele. Não era o olhar vago de uma criança cega. Era um olhar consciente, focado, suplicante. Lucas estava pedindo ajuda sem palavras. E pela primeira vez em 8 anos, Renato realmente viu o filho. Ele se aproximou da cama e disse com voz firme: "Gabriel, filho, eu preciso que você seja honesto comigo. Você está realmente sentindo dor?" Gabriel hesitou. Olhou para Marcelo, depois para o pai, depois para Júlia. E então, com a voz trêmula, disse: "Não, papai. Eu não estou sentindo dor. O Dr. Marcelo me pediu para fingir." O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Marcelo ficou imóvel, com a expressão congelada em choque e raiva. Renato fechou os olhos e respirou fundo, tentando processar o que acabara de ouvir. Júlia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Renato se ajoelhou ao lado dos filhos e segurou as mãos de ambos. Por que vocês nunca me contaram a verdade? Foi Lucas quem respondeu, com a voz embargada. Porque a gente tinha medo, papai. O doutor Marcelo disse que se a gente contasse que enxergava alguma coisa, o senhor ia ficar muito triste. Ia achar que gastou dinheiro à toa, que o senhor era um pai ruim. E a gente não queria decepcionar o senhor. A gente ama o senhor. Renato abraçou os dois meninos com força, soluçando. Vocês nunca me decepcionaram. Nunca. Eu que falhei com vocês. Eu que não percebi. Me perdoem, por favor. Marcelo começou a recuar em direção à porta, mas Renato se levantou rapidamente e bloqueou a saída. Você não vai sair daqui até que a polícia chegue. Você manipulou meus filhos. Lucrou com o sofrimento deles. Roubou anos de felicidade que eles nunca vão recuperar. Marcelo tentou manter a compostura. Você não tem provas de nada. São apenas palavras de crianças confusas. Qualquer advogado derrubaria isso em segundos. Renato sorriu, mas era um sorriso amargo. Eu tenho 8 anos de documentos financeiros. Tenho registros de todos os pagamentos feitos a clínicas e laboratórios ligados ao senhor. Tenho os vídeos que Júlia gravou. Tenho o testemunho da doutora Helena Martins. E tenho a palavra dos meus próprios filhos. Acha mesmo que não é suficiente? Marcelo percebeu que estava encurralado. Tentou uma última cartada. Renato, pense bem. Você realmente quer expor sua família a um escândalo público? Quer que o mundo inteiro saiba que você foi enganado por anos? Que seus filhos viveram uma mentira? Podemos resolver isso de forma discreta. Eu me afasto. Você busca outros profissionais. E todos seguimos em frente. Renato deu um passo à frente, com os olhos brilhando de raiva contida. Eu não me importo com escândalo. Eu me importo com justiça. E você vai pagar por cada dia que roubou dos meus filhos. Marcelo ainda tentou argumentar, mas Renato já havia pegado o telefone e ligado para a polícia. Enquanto aguardavam, Júlia se sentou na cama ao lado dos meninos. Gabriel e Lucas se aconchegaram nela, finalmente permitindo-se serem apenas crianças. Crianças assustadas, confusas, mas que pela primeira vez em muito tempo sentiam que alguém as protegia de verdade. Marisa e os outros profissionais da casa foram chamados ao escritório. Renato questionou cada um deles sobre o que sabiam, sobre o que haviam percebido ao longo dos anos. Alguns choraram dizendo que sempre suspeitaram de algo errado, mas tinham medo de perder o emprego. Outros juraram que seguiam apenas as ordens do doutor Marcelo e que não tinham ideia da extensão da fraude. Apenas seu Armando, o motorista, teve coragem de dizer o que realmente pensava. Eu sempre soube que tinha algo podre aqui, patrão. Mas quem ia acreditar em mim? Eu sou só um funcionário. O senhor confiava no doutor. Todos confiavam. Ele era muito bom em fazer as pessoas acreditarem nele. Quando a polícia chegou, Marcelo tentou manter a dignidade. Apresentou-se como vítima de um mal-entendido, alegou que tudo não passava de uma interpretação equivocada de protocolos médicos complexos. Mas os policiais recolheram os documentos, gravaram os depoimentos de Renato, Júlia e dos próprios meninos e levaram Marcelo para prestar esclarecimentos na delegacia. Ele saiu da mansão algemado, com a expressão de quem ainda não acreditava que seu império de mentiras havia desmoronado. Nos dias seguintes, a história ganhou as manchetes dos jornais. A imprensa investigativa começou a destrinchar o esquema. Jornalistas entraram em contato com outras famílias que haviam sido atendidas por Marcelo ao longo dos anos, e as revelações foram devastadoras. Havia pelo menos 17 famílias presas ao mesmo esquema de fraude. Crianças diagnosticadas com condições irreversíveis, quando, na verdade, tinham potencial de recuperação. Tratamentos milionários que duravam anos sem resultados reais. Clínicas e laboratórios que faturavam fortunas enquanto mantinham pacientes dependentes indefinidamente. A doutora Helena Martins foi chamada para depor e apresentou toda a documentação que havia reunido ao longo dos anos. Outros profissionais que haviam sido silenciados ou afastados por questionar Marcelo também vieram à tona.
E aos poucos, a teia de corrupção foi sendo exposta publicamente. Marcelo Tavares foi formalmente acusado de fraude, estelionato, falsificação de documentos médicos e negligência criminosa. Seu registro profissional foi cassado. Suas contas bancárias foram bloqueadas. E ele aguardaria julgamento preso. Renato contratou uma equipe multidisciplinar para reavaliar Lucas e Gabriel. Oftalmologistas, neurologistas, terapeutas ocupacionais. Todos chegaram à mesma conclusão. Os meninos tinham visão funcional significativa. Não era uma visão perfeita. Havia limitações devido aos anos sem estimulação adequada. Mas com terapia, exercícios visuais e acompanhamento correto, eles poderiam desenvolver uma qualidade de vida que jamais imaginaram possível. A primeira vez que Lucas e Gabriel saíram ao jardim da mansão sob a luz do sol foi um momento que Júlia jamais esqueceria. Os meninos ficaram parados por longos minutos, apenas sentindo o calor nos rostos, o brilho nos olhos, o verde das árvores ao redor. Então Gabriel apontou para uma flor vermelha e disse, com a voz cheia de emoção: "Eu estou vendo, papai. Eu estou vendo de verdade." Renato abraçou os filhos e chorou como não chorava desde que perdera a esposa. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram lágrimas de desespero ou culpa. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de recomeço. Júlia observava a cena de longe, com o coração transbordando. Havia arriscado tudo para chegar até ali. Havia enfrentado ameaças, dúvidas, medo. Mas valia a pena. Cada segundo de ansiedade valia a pena quando via aqueles meninos finalmente livres para serem crianças. Renato se aproximou dela e segurou suas mãos com gratidão. "Júlia, eu não tenho palavras para agradecer o que você fez. Você salvou meus filhos. Você salvou minha família." Júlia sorriu, com lágrimas nos olhos. "Eu só fiz o que era certo. O que qualquer pessoa deveria fazer. Mas não foi qualquer pessoa que fez, foi você. E eu quero que saiba que, a partir de agora, você faz parte desta família. Não como funcionária, como alguém que estará sempre ao nosso lado." Nos meses seguintes, a vida na mansão mudou completamente. As cortinas foram abertas. A luz inundou todos os cômodos. Lucas e Gabriel começaram a explorar o mundo com uma curiosidade que havia sido reprimida por tanto tempo. Aprenderam a correr no jardim, a brincar com bola, a reconhecer cores e formas. Suas risadas encheram a casa de uma alegria que parecia impossível meses atrás. Renato criou uma fundação chamada Luz e Verdade, dedicada a investigar casos de fraude médica e oferecer segundas opiniões gratuitas para famílias vulneráveis. A doutora Helena Martins tornou-se a diretora médica da fundação, e Júlia, reconhecida publicamente como a mulher que desmascarou um esquema milionário de corrupção, foi convidada a dar palestras, escrever artigos e se tornar uma defensora dos direitos de crianças com deficiência. Mas apesar de toda a atenção e reconhecimento, o que mais importava para Júlia eram os pequenos momentos. Ver Lucas tentando ler suas primeiras palavras em letras grandes, ver Gabriel desenhando o sol com lápis amarelo, ver os dois irmãos correndo juntos, sob a luz do dia, sem medo, sem correntes, sem mentiras. A batalha havia sido vencida. A verdade havia prevalecido. E duas crianças que viveram 8 anos na escuridão finalmente podiam enxergar não apenas o mundo ao redor, mas também o futuro que se abria diante delas. 6 meses depois, São Paulo vivia um outono ameno. As árvores do Jardim Europa começavam a ganhar tons dourados e a luz da tarde entrava pelas janelas da mansão dos Ferreira com uma suavidade que parecia impossível há não muito tempo. A casa, que antes era um mausoléu de penumbra e silêncio, agora vibrava com vida. Risadas ecoavam pelos corredores, música tocava na sala de estar. E no jardim, 2 meninos de cabelos castanhos corriam atrás de uma bola, tropeçando nas próprias pernas, caindo na grama e levantando com sorrisos largos estampados nos rostos. Júlia observava tudo da varanda, com uma xícara de café nas mãos e o coração transbordando de gratidão. Não se passava um dia sequer
sem que ela se lembrasse de como tudo poderia ter sido diferente. De como, se tivesse aceitado o silêncio e seguido as regras sem questionar, aqueles meninos ainda estariam presos em uma escuridão que nunca foi real. Mas ela havia escolhido o caminho mais difícil. Havia escolhido a coragem. E agora via os frutos dessa escolha florescendo diante de seus olhos. Lucas correu até a varanda, com as bochechas rosadas de tanto exercício. Júlia, Júlia, olha o que eu consegui fazer. E então, com um orgulho infantil que derreteria qualquer coração, ele pegou um livro ilustrado e começou a ler em voz alta, apontando para cada palavra com o dedinho. O menino, que supostamente nunca enxergaria, estava lendo. Lendo de verdade. Com dificuldade, é claro, com pausas e erros. Mas lendo. Júlia se ajoelhou e abraçou Lucas com força. Você é incrível, amor. Cada dia, mais incrível. Gabriel apareceu logo em seguida, carregando um desenho que havia feito com giz de cera. Era um desenho simples, quase abstrato, mas repleto de cores vibrantes. Um sol amarelo no canto superior direito, uma casa com janelas abertas, duas figuras pequenas que claramente eram ele e o irmão. E ao lado deles, três figuras maiores. Júlia reconheceu imediatamente. Era o pai, ela mesma, e uma silhueta feminina que Gabriel havia desenhado com um cuidado especial. Quem é essa aqui, Gabriel? Perguntou Júlia, tocando a terceira figura. Gabriel sorriu timidamente. É a mamãe. A gente nunca viu ela, mas o papai mostrou fotos. Ela era bonita. E agora a gente consegue ver o rosto dela nas fotos. É muito legal. Júlia sentiu um nó na garganta. A esposa de Renato, que havia partido quando os meninos eram apenas bebês, agora finalmente podia ser vista por eles. Era como se um pedaço da família que estava perdido tivesse sido recuperado, mesmo que apenas através de imagens. Renato apareceu na varanda naquele momento, ainda vestindo terno social, pois havia acabado de chegar de uma reunião importante. Ele se ajoelhou ao lado dos filhos e observou o desenho com emoção contida. Ela era bonita mesmo, Gabriel. E ela amava muito vocês dois. Se estivesse aqui agora, estaria tão orgulhosa de tudo que vocês conquistaram. Os meninos abraçaram o pai e os três ficaram ali por alguns minutos, em um silêncio confortável que não precisava de palavras. Júlia se afastou discretamente, dando espaço para aquele momento em família. Mas Renato a chamou de volta. Júlia, você também faz parte disso. Venha aqui. Ela se juntou ao abraço coletivo e, pela primeira vez desde que tudo começara, sentiu que realmente havia feito a diferença. Não apenas na vida daquelas três pessoas, mas no mundo. Naquela mesma tarde, Renato e Júlia tinham uma reunião agendada na sede da Fundação Luz e Verdade. A organização havia crescido exponencialmente nos últimos meses. O que começara como uma iniciativa para investigar o caso de Marcelo Tavares se transformara em um movimento nacional de combate a fraudes médicas e defesa dos direitos de pessoas com deficiência. A Fundação já havia recebido mais de 200 denúncias de famílias que suspeitavam de diagnósticos equivocados ou tratamentos duvidosos, e em pelo menos 30 casos conseguiram comprovar irregularidades graves. A doutora Helena Martins estava na sala de reuniões quando Júlia e Renato chegaram. Ao lado dela, uma mulher de aproximadamente 40 anos, com olhos vermelhos de tanto chorar e uma expressão de alívio e gratidão. Helena fez as apresentações. Renato, Júlia, esta é Patrícia Almeida. Ela é mãe de Sofia, uma menina de 10 anos que também foi paciente do Dr. Marcelo Tavares. Patrícia se levantou e apertou as mãos de ambos com força. Eu não sei como agradecer. Quando li sobre o caso de vocês nos jornais, senti que finalmente havia encontrado alguém que entendia. Minha filha foi diagnosticada aos 3 anos, com uma paralisia cerebral severa. Marcelo disse que ela nunca andaria, nunca falaria, nunca teria autonomia. Gastamos tudo que tínhamos em tratamentos que ele recomendou, terapias caríssimas que nunca davam resultado. E Sofia continuava lá, presa em uma cadeira de rodas, sendo tratada como se fosse incapaz de tudo. E o que aconteceu? Perguntou Júlia, já prevendo a resposta. Patrícia enxugou as lágrimas. Quando a fundação de vocês entrou em contato,
Conseguimos uma segunda avaliação com outros especialistas e descobriram que Sofia tem uma condição neurológica, sim, mas é totalmente diferente do que Marcelo havia diagnosticado. Com fisioterapia adequada, ela pode andar. Já está andando com apoio. E fala. Fala muito. Conta histórias, canta músicas, faz perguntas. Ela estava presa não por causa da doença, mas por causa do diagnóstico errado. Assim como os seus filhos estavam, Sr. Renato. Renato abraçou Patrícia. A culpa não é sua. A culpa nunca foi nossa. Nós confiamos em quem deveria nos proteger e fomos traídos. Mas agora estamos lutando para que isso não aconteça com mais ninguém. Helena pegou uma pasta sobre a mesa e a abriu. Das 17 famílias que identificamos como vítimas diretas do esquema de Marcelo Tavares, 14 já conseguiram reavaliações e novas terapias. 3 crianças que supostamente nunca andariam estão caminhando. 5 que supostamente eram cegas têm visão funcional. 2 que foram diagnosticadas com retardo mental grave estão frequentando escola regular. É impressionante como a vida dessas famílias mudou em questão de meses. Júlia sentia o peito inchar de emoção. E quanto ao julgamento do Marcelo? Helena suspirou. O julgamento está marcado para daqui a 3 semanas. A promotoria reuniu provas suficientes para garantir uma condenação severa. Além das 17 famílias que foram vítimas diretas, identificamos outras 30, que também sofreram com diagnósticos duvidosos ao longo da carreira dele. Algumas já haviam falecido, outras estavam tão debilitadas que levará anos para reverter os danos, mas todas terão justiça. Renato cerrou os punhos. Ele vai pagar por cada vida que arruinou, por cada família que destruiu, por cada criança que roubou. Patrícia tocou o braço dele gentilmente. Ele já está pagando, perdeu tudo. A reputação, o dinheiro, a liberdade. Mas o mais importante é que as crianças agora têm uma chance. Isso é o que realmente importa. As semanas seguintes foram intensas. A fundação recebeu doações de empresários, celebridades e cidadãos comuns que se comoveram com a história. Com o dinheiro, expandiram o atendimento, contrataram mais profissionais e criaram um protocolo de investigação para casos suspeitos. Júlia foi convidada para dar palestras em universidades, hospitais e eventos sobre saúde pública. Ela, que sempre fora apenas uma cuidadora, agora era vista como uma heroína nacional. Mas toda vez que alguém a chamava assim, ela respondia com humildade. Eu não sou heroína. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Questionei. Investiguei. E não desisti quando disseram para eu ficar quieta. Qualquer um pode ser corajoso quando a situação exige. Basta escolher fazer o certo. O dia do julgamento chegou em uma manhã fria de junho. O fórum criminal estava lotado. Jornalistas, câmeras, famílias das vítimas, curiosos. Todos queriam ver o desfecho daquela história que havia chocado o país. Júlia estava sentada ao lado de Renato e dos meninos. Lucas e Gabriel usavam óculos novos, recomendados pelos oftalmologistas que agora os acompanhavam. Eles olhavam ao redor com uma curiosidade infantil, absorvendo cada detalhe daquele ambiente novo e estranho. Quando Marcelo Tavares entrou no tribunal, algemado e escoltado por policiais, houve um murmúrio geral. O homem que antes exalava arrogância e autoridade agora parecia menor, envelhecido, derrotado. Seus olhos não encontravam os de ninguém. Ele sabia que não havia mais saída. O julgamento durou 3 dias. A promotoria apresentou documentos, laudos médicos, depoimentos de vítimas e provas financeiras que mostravam o fluxo de dinheiro entre as famílias e as clínicas ligadas a Marcelo. A defesa tentou argumentar que tudo não passava de erros médicos honestos, de interpretações diferentes de exames complexos, mas as evidências eram irrefutáveis. Havia um padrão claro. Famílias ricas eram alvos. Crianças vulneráveis eram usadas como fonte de lucro contínuo, e Marcelo era o maestro de uma orquestra criminosa que tocava havia mais de 15 anos. No terceiro dia, foi a vez das vítimas darem seus depoimentos. Patrícia Almeida falou sobre Sofia, sobre os anos perdidos, sobre o dinheiro gasto e sobre a esperança que finalmente encontrara.
Outras mães e pais subiram ao banco das testemunhas e contaram histórias semelhantes. Histórias de crianças que viveram menos do que poderiam, de famílias que se endividaram até a ruína, de sonhos destruídos por ganância. Quando chegou a vez de Renato, ele caminhou até o microfone com passos firmes. Sua voz estava embargada, mas era forte. Eu confiei neste homem com o que tinha de mais precioso, meus filhos. Ele me prometeu que faria tudo ao seu alcance para cuidar deles. E eu acreditei. Gastei milhões. Investi anos. Segui cada protocolo, cada orientação, cada regra. E enquanto isso, meus filhos viviam em uma prisão. Uma prisão de escuridão que nunca precisou existir. Eles poderiam ter corrido no jardim aos 3 anos. Poderiam ter visto o rosto da própria mãe em fotos. Poderiam ter ido à escola, feito amigos, vivido. Mas não viveram. Foram roubados de 8 anos de infância. E isso é algo que nenhuma sentença, nenhuma prisão, nenhuma condenação vai devolver. Eu só espero que este julgamento impeça que outras famílias passem pelo mesmo. Quando Renato voltou ao seu lugar, Lucas e Gabriel o abraçaram. Júlia segurou a mão dele, oferecendo o apoio silencioso que ele tanto precisava naquele momento. Então foi a vez de Júlia subir ao banco das testemunhas. Ela olhou para Marcelo, que finalmente levantou os olhos e a encarou. Havia ódio naquele olhar, mas também havia derrota. Júlia respirou fundo e começou a falar. Eu entrei naquela casa como uma funcionária comum. Não tinha pretensão de ser heroína ou de mudar o mundo. Eu só queria trabalhar, pagar minhas contas, recomeçar depois de ter perdido meu emprego anterior. Mas quando vi aquelas crianças, quando percebi que algo estava errado, eu não consegui fingir que não via. Eu não consegui seguir as regras e ignorar minha consciência. E eu tive sorte. Tive a coragem de questionar e encontrei pessoas que me apoiaram. Mas quantas outras pessoas questionaram e foram silenciadas? Quantos outros profissionais desconfiaram e foram ameaçados? Este homem não agia sozinho. Ele tinha poder, influência, dinheiro. Ele sabia como manipular, como ameaçar, como controlar, e ele fez isso durante anos. Não foi um erro médico, foi uma escolha consciente de lucrar com o sofrimento de crianças inocentes. E por isso, ele precisa pagar. Ao final do 3º dia, o juiz se retirou para deliberar. A espera foi angustiante. 2 horas que pareceram eternas. Quando o juiz voltou, todos se levantaram. A sentença foi lida em voz alta, clara e firme. Marcelo Tavares, você foi considerado culpado por 17 acusações de fraude médica, falsificação de documentos, estelionato qualificado e negligência criminosa. A sentença é de 25 anos de reclusão em regime fechado, sem possibilidade de progressão de pena antes de cumprir metade da sentença. Além disso, você está proibido de exercer a medicina em qualquer circunstância pelo resto da vida. Seus bens serão confiscados e revertidos em indenizações para as famílias vítimas. Que esta sentença sirva de exemplo para todos aqueles que pensam em usar a medicina como ferramenta de exploração e ganância. O tribunal explodiu em aplausos e lágrimas. Marcelo baixou a cabeça e foi levado pelos policiais. Não houve última palavra. Não houve arrependimento. Apenas silêncio. Do lado de fora do tribunal, jornalistas cercaram Júlia, Renato e as outras famílias. As câmeras registravam tudo. As perguntas vinham de todos os lados. Como você se sente? Isso muda alguma coisa? O que você diria para outras pessoas que suspeitam de diagnósticos errados? Júlia olhou diretamente para as câmeras e disse com firmeza: eu diria para confiarem nos instintos. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Questionem. Busquem segundas opiniões. Não tenham medo de contrariar autoridades. E, acima de tudo, lutem pelos seus filhos. Lutem com tudo o que têm, porque eles merecem. Os meses seguintes trouxeram transformações que iam além do julgamento. A história de Lucas e Gabriel inspirou mudanças legislativas. Um projeto de lei foi aprovado exigindo que todos os diagnósticos de condições graves e irreversíveis em crianças
fossem validados por pelo menos 3 especialistas independentes, sem vínculos financeiros entre si. Além disso, foi criado um fundo nacional para oferecer segundas opiniões gratuitas a famílias de baixa renda. A Fundação Luz e Verdade se tornou referência internacional. Recebeu convites de outros países para compartilhar sua metodologia de investigação e proteção de pacientes vulneráveis. E Júlia, que começara como cuidadora, agora era diretora executiva da Fundação, gerenciando uma equipe de mais de 50 profissionais dedicados a proteger crianças e famílias. Mas apesar de todo o sucesso profissional, o que realmente importava para Júlia eram os pequenos momentos. Como naquela tarde de setembro, quase um ano depois de tudo ter começado, quando Lucas e Gabriel comemoraram seu 9º aniversário. A festa foi simples, realizada no jardim da mansão. Havia balões coloridos, bolo de chocolate, brincadeiras e muitas risadas. Amigos da escola que os meninos haviam feito recentemente estavam presentes. Crianças correndo, pulando, gritando. Tudo que uma festa de criança deveria ser. Em um momento de pausa, enquanto todos cantavam parabéns, Júlia observava Lucas e Gabriel soprando as velhinhas com os olhos fechados, fazendo seus pedidos secretos. E quando eles abriram os olhos novamente, olharam diretamente para ela e sorriram. Não eram mais as crianças quietas, imóveis e assustadas que ela conhecera um ano atrás. Eram meninos vivos, curiosos, felizes. Renato se aproximou de Júlia e disse baixinho: "Obrigado. Por tudo." Júlia sorriu. "Você não precisa mais agradecer, Renato. Isso aqui é o agradecimento. Ver eles assim, ver essa festa, ver vida onde antes só havia escuridão." Renato olhou para os filhos, depois para Júlia. "Você salvou minha família, e agora está salvando outras. Você é extraordinária." Júlia balançou a cabeça. "Eu sou comum. Sou apenas alguém que escolheu não ficar em silêncio. Qualquer pessoa pode fazer isso, e é isso que eu espero. Que cada vez mais pessoas encontrem coragem para questionar, para lutar, para não aceitar injustiças." Mais tarde, quando a festa já estava terminando e os convidados começavam a ir embora, Gabriel puxou Júlia até um canto tranquilo do jardim. Ele segurava algo nas mãos. Era um envelope colorido. "Júlia, eu fiz isso para você." Ela abriu o envelope e encontrou um desenho. Era muito mais elaborado do que aquele primeiro que Gabriel havia feito meses atrás. Mostrava o jardim da mansão, cheio de flores coloridas. No centro, 3 figuras: Renato, Lucas e Gabriel. E ao lado deles, uma 4ª figura: Júlia. Mas o que mais chamou a atenção foram as palavras escritas em letras grandes e irregulares na parte de baixo do desenho. "Obrigado por nos ensinar a enxergar." Júlia abraçou Gabriel e chorou. Eram lágrimas de felicidade pura, lágrimas de realização, lágrimas de quem sabia que havia cumprido seu propósito. Lucas se juntou ao abraço. "A gente te ama, Júlia. Eu também amo vocês. Muito." Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e a mansão voltara à tranquilidade, Júlia ficou sozinha na varanda, observando as estrelas. Pensou em como tudo havia mudado em apenas um ano. Pensou nas vidas que foram salvas, nas famílias que foram reunidas, nas crianças que, finalmente, puderam viver. Pensou em como uma única decisão pode mudar tudo: a decisão de não ficar em silêncio, a decisão de questionar, a decisão de lutar. E pensou que, no fundo, todos nós temos esse poder. O poder de fazer a diferença, o poder de escolher a coragem em vez do medo, o poder de acender uma luz onde só há escuridão. Lucas e Gabriel nunca mais viveriam na penumbra, nunca mais seriam prisioneiros de um diagnóstico falso, nunca mais seriam vítimas de ganância e manipulação. Agora, eles tinham futuro, tinham sonhos, tinham luz. E tudo começou porque uma mulher, comum em um dia comum, decidiu que não aceitaria a mentira. A vida seguiu. Os meninos cresceram. Renato reconstruiu não apenas sua família, mas sua fé na humanidade. A Fundação Luz e Verdade continuou salvando vidas, uma de cada vez. E Júlia,
a cuidadora que se tornou heroína, nunca deixou de ser aquela pessoa que acredita que cada criança merece uma chance, cada família merece a verdade, e cada injustiça merece ser confrontada, porque no final é isso que nos torna humanos. Não a nossa capacidade de enxergar com os olhos, mas a nossa capacidade de enxergar com o coração, de ver o que está errado e escolher fazer algo a respeito, de ouvir o choro silencioso de quem sofre e decidir não ignorar. E assim, depois de 8 anos de escuridão imposta, depois de meses de luta e coragem, depois de lágrimas e vitórias, a verdade finalmente prevaleceu. A luz venceu as sombras, e 2 crianças que deveriam ter vivido presas para sempre, agora corriam livres sob o sol, enxergando o mundo com olhos que nunca deveriam ter sido forçados a permanecer fechados. Lucas e Gabriel não eram mais vítimas, eram sobreviventes, eram exemplos, eram a prova viva de que nenhuma mentira, por mais bem construída que seja, é mais forte do que a verdade, e que nenhuma escuridão, por mais profunda que pareça, pode resistir à luz de quem se recusa a desistir. No alto da mansão, à noite, as luzes agora brilhavam intensamente. Não havia mais cortinas fechadas, não havia mais penumbra, não havia mais segredos, apenas uma família que finalmente se permitia viver, e uma mulher que provou que coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o que é certo, mesmo quando o medo insiste em dizer que não vale a pena. E valeu. Cada segundo valeu. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lucas, Gabriel, Renato e Júlia tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com a coragem dessa mulher comum que se recusou a ficar em silêncio, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa jornada de luta pela verdade. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram de que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença. Que essa história inspire você a nunca ignorar sua consciência e a sempre lutar pelo que é certo. Te esperamos no próximo episódio, com mais emoção, mais verdade e mais histórias que merecem ser contadas.